Olá, seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo a mais um programa Entre Faces e hoje numa missão muito diferente e especial. Estamos fora do nosso habitat natural quando eu recebo convidados para falarmos sobre os mais diversos assuntos e hoje, como eu disse, numa missão totalmente diferente, porém muito legal, aqui na pizzaria Felicità. Eu estou no lançamento do livro Superação em Evidência, todo ele organizado pela Bruna, e você sabe de quem eu estou falando, porque nós estamos justamente dentro do portal Litoral em Pauta e da TV Litoral em Pauta. Aliás, a Bruna, que sempre muito generosa, abre todos os caminhos para quem quer crescer e não foi diferente com isso daqui, porque a organização é dela. E eu estou hoje com mais duas convidadas e uma delas, obviamente, é a Bruna. Eu vou pedir licença para a gente poder começar com a Bruna, a senhora me permite? Sim. E depois nós vamos explicar o porquê, tá bom? Ela é minha mãe. Lourdinha! É isso, eu fiquei feliz da vida. Quando ela falou assim, não, com a minha mãe e tal. Então a Lourdinha, que também está aqui, não está aqui, mas a Bruna vai dar mais detalhes pra gente. Não Bruna, podia estar em melhor companhia do que você da minha mãe, né? que maravilha, Bruna. Antes de mais nada, eu quero primeiro parabenizar pela iniciativa. Todos que me ouvem falar sobre a Bruna, na presença dela ou não, ouvem dizer o seguinte: a Bruna é uma pessoa ímpar aqui na cidade. A Bruna é a pessoa que menos tem qualquer medo de concorrência, é a pessoa que abre as portas para quem precisa, ela dá o caminho e ela não tem esse problema. Por isso, o sucesso todo. E não seria diferente quando nós falamos de alguém que esteja dentro de livro e contando suas histórias. Então, Bruna, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela iniciativa. Conte-nos sobre todo esse projeto. Olha, bom, há um ano atrás, mais especificamente, eu comecei a fazer este livro. E ele nasceu, mas era assim, era um sonho. Vamos fazer um livro coletivo? Vamos fazer com 20 mulheres. Não, com 22. Não, com 10. E aí, sabe, aquela coisa que não estava assim fechado. E agora foram 18 mulheres. Se era assim que era para ser, você tá entendendo? Eu acredito muito nisso. E no início era assim, histórias de superação. Todo mundo tem história de superação para contar. Todo mundo viveu algum perrengue, alguma coisa que passou para cima e o que aprendeu com aquilo. E a gente aprende muito com a história do outro. E assim, o processo de fazer o livro, a escrita cura. Então, quando você coloca a sua história para fora, você está se curando. E eu falo, se não tiver curado, vai doer mais. Porque você vai reviver tudo. Porque quando você escreve, você revive. Então, é um processo curativo, terapêutico. E esse é uma das características, mas o intuito maior é você colocar a sua história para o mundo, para o universo. Nós conquistamos o selo de best-seller pelo Amazon com Kindle, ou seja, já está disponível no Amazon Kindle para comprar. Claro, aqui em livrarias de Caraguatatuba. E também estamos colocando em outros canais, né, da internet, Santo Virtual, Magalu, todas essas livrarias aí. Mas o principal é o seguinte, é o livro físico. Gente, eu pergunto, alguém já leu algum livro na Amazon, no celular? Você é no máximo um capítulo, uma página e olhe lá. Agora, o livro físico, esse sim fica. E fica para a eternidade, fica ali registrado para todos. E assim, o meu maior presente deste livro, não é porque eu estou do lado da mamãe, mas foi a história dela comigo. Ela vai contar o porquê ela esteve aqui. Ela me deu um presente de aniversário que era estar aqui. E assim, eu acho que não tem mais orgulho para uma filha do que você ver a sua mãe ter essa coragem. Porque muitas falam assim, eu não tenho história. Imagina, minha vida é normal. Para que eu vou contar? Eu não tenho nada para contar. Falo, todo mundo tem histórias. É como você enxerga. E o mais importante foi eu fazer ela enxergar esse potencial e esse brilho e essa importância que ela tem, não só na minha vida, mas de muita gente. E ela vai contar a história de superação do que ela perdeu parte da visão. Então, e assim, e cada uma das escritoras escolheu o que contar aqui. E claro, eu contei o meu processo que eu estou vivendo de superação. De superação, como é que fala? De um divórcio após 10 anos de casamento. É fácil? Alguém casa pensando em separar? Ninguém!
Não é fácil, por mais que você entenda que foi o melhor que foi feito e tudo mais. E aí tem a superação na criação dos meus 2 filhos, do Arthur, de 8 anos, a Bela, de 5, o que mudou, né, nesse processo de ter uma mãe mais presente, e a superação principalmente o quê? De fazer livros. Tá tudo certo? Gente, vocês não sabem metade do caminho. Tem que imprimir tudo de novo, porque a foto não estava autorizada. Então, cada semana é um novo aprendizado. É mandar o livro para a gráfica e aí configurou. Eu contei essa história aqui. Aí o computador tinha sido configurado, veio todas as fontes erradas do livro. E o que você faz? Assume o erro, paga de novo. Então, claro que agora a gente tem todo um processo e vai se aperfeiçoando. Sempre a gente envia fazer o livro prova. O que é o livro prova? Antes de você imprimir 680 exemplares, como agora, a gente imprimiu 4 exemplares, corrigimos mais uma vez, enxergamos coisas que a gente não tinha enxergado e aí sim vamos para a versão final. Então, é uma aventura e eu estou aqui realizando um grande sonho, que é o primeiro de muitos livros coletivos que vão vir por aí. Muita gratidão por toda a parceria, Clóvis. Estou muito feliz, muito contente de ter você aqui também, vivenciando isso junto com a gente. Maravilhoso. Bruna, sempre. Quando a Bruna me chamou, me falou, vamos fazer, na hora eu topo. Por quê? Porque da mesma forma, quando eu procurei a Bruna, num momento também bastante difícil que eu estou nesse vivendo e tal, a Bruna falou, vamos juntos e nós vamos superar. Então, superação é o sobrenome da Bruna. Agora, quando a gente fala de filho de peixe, que peixinho é, o que a gente faz? A gente inverte? Então, mãe de peixe, peixão é? É assim ou não, Lurdinha? Conta pra gente. Então, eu sou o oposto, tá, Bruno? Não falo muito, mas eu vou tentar. Então, eu sou mãe da Bruna, né? Meu nome é Lurdinha. E agora, em fevereiro, era aniversário dela. E eu falei, meu Deus, o que eu vou dar para ela de presente? Eu queria dar uma coisa. Fiquei pensando, já sei. Vou escrever, falar alguma coisa num livro, fazer um capítulo, né? E eu tive um problema nos olhos, eu tenho baixa visão, tenho um problema na mácula, né? A mácula, ela é responsável pelos detalhes. Você olha na pessoa, mas você não vê os detalhes. Eu falei, já sei, eu vou falar para ela que eu vou escrever. E ali eu comecei a fazer, e deu tudo certo. Eu consegui mostrar para as outras pessoas que têm qualquer problema, que é só aceitar. Você aceitou, não peça. Só isso. Então, a minha superação que eu escrevi no livro foi sobre isso, né? Sobre os meus olhos, e que deu tudo certo, e aceitei, e não sofro, e não pesa. É isso. É isso. E tem outras histórias também da família. Ela tem 8 irmãos vivos. E eles são... Deixa a Bruna contar a sua história aqui. Ela tem 8, são 7 Marias e um Antônio. Todos vivos e unidos. Você conhece uma família com 8 irmãos unidos? Então, ela contou isso também. Contou também de uma herança que o meu pai recebeu, do nada. Se você não acredita, se você é merecedor, vai chegar. Você conhece alguém que ganhou 1 milhão sem participar do Big Brother? Meu pai ganhou. Você tá entendendo? E aí nós compramos a casa e ela comprou, ela sonhou, ela rezou muito por isso e chegou. Você tá entendendo? Então existe. Conta, mãe, não vou contar mais. Ai, meu Deus, é tanta história, né? Então, fazia 10 anos que eu rezava, pedia, mas não cobrava nada. Falei, um dia vai dar certo. Daí meu marido ganhou um dinheiro lá, falei, meu Deus, e agora? E agora? Se ele achar uma casa, sei lá, onde ele gostar, ele vai comprar. Daí era julho, era mês do meu aniversário. Daí do lado da minha casa tinha uma pessoa que a gente só conversava, e não ficava, a casa ficava fechada. Daí eu virei, a gente se encontrou um dia ali, ele falou, oi, dona Lurdinha. Eu falei, oi, tudo bem? Tô procurando uma casa, vendeu aquela ali. Ele virou para mim e falou assim, a senhora tá procurando casa? Eu falei, tô. Eu não pensei de vender essa casa, mas para a senhora eu vendo, eu não acreditei. Daí eu falei, nossa, agora eu tenho que convencer o meu marido a vender a casa. Era do ladinho de onde eu morava. Daí era meu aniversário. Eu falei, olha, eu não quero nada, eu só quero que você vá lá ver a casa, porque eu tinha certeza, se ele fosse, ele ia gostar da casa e não deu outra. Ele foi, amou a casa, falou, essa casa vai ser nossa. E aí começou, né? Mudou tudo. Era sair de um portão e entrar no outro. Foi muito rápido. Deus é maravilhoso. Só peça que ele escuta.
E sabe o que é mais curioso, gente? Elas falarem com essa simplicidade toda, como se isso não fosse importante. Parabéns, Lourdinha, pela superação, por acreditar no poder. Parabéns pela filha. Parabéns por tudo que vocês têm construído juntas, com certeza. E eu fico muito feliz com tudo isso, sabe? Tem uma música do 14 Bis em parceria com o Renato Russo que diz: quem acredita sempre alcança. Então eu assino embaixo. Se a gente não acreditar, não há quem acredite por nós. Parabéns a vocês. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Obrigado, Bruna, por ter me trazido para cá. Mais uma parceria, então, sem dúvida nenhuma. Nós vamos passar mais algumas imagens rápidas por aqui. Daqui a pouco voltamos com mais duas convidadas no programa Entre Faces. Estamos de volta hoje aqui numa missão diferente com o programa Entre Faces. Estamos falando do livro que está sendo lançado, Superação em Evidência, e conversando com cada uma das participantes, das coautoras desse livro. E hoje eu estou aqui não através das oliveiras, mas estou entre as oliveiras. Eu estou com a Fabiola Oliveira e estou com a Lili Oliveira também conosco. Eu vou começar aqui com a Fabiola, pedindo para que você nos conte quem é a Fabiola Oliveira, sua trajetória e até o momento em que você chega e participa do livro Superação em Evidência. Quero agradecer a oportunidade de estar falando com você no podcast. A minha história começou já neném, recém-nascida, já meus primeiros desafios. Mas até uma certa fase da nossa vida, a gente não acredita que o que a gente passa é útil na vida de outra pessoa, né? E a gente vai amadurecendo e percebendo que, na verdade, as dores nos constroem mais do que os sorrisos. E foi nesse momento que eu conheci a Bruna, depois de algumas dores, e a Bruna me convidou para fazer parte do livro, que foi um grande presente, uma honra muito grande na minha vida. Passei por algumas doenças incuráveis e fui curada, e estou viva aqui, bem, graças a Deus. E depois que passei por essas adversidades e venci, consegui fazer um movimento na área da beleza, que é a área que eu atuo aqui no Litoral Norte, e trabalho motivando outras mulheres a acreditarem em si mesmas. Foi esse o ponto da minha jornada, usar aquilo que veio para ser barreira como, na verdade, um alavancar para novos horizontes. Muito bem, vejam só como é realmente, de fato, inspirador, né? Cada uma tem a sua particularidade e traduz aqui pra gente, para que a gente entenda que nem tudo que parece o fim é o fim. Muitas vezes é o começo ou o recomeço, não é? Então é isso. Lili, a Lili, que já esteve conosco também no Entre Faces, já não é também mais uma debutante aqui no caso do Entre Faces, vem também participar do livro Superação em Evidência. Lili, conte para nós mais um pouco da sua trajetória e até chegar esse momento de participar do livro. É um prazer enorme estar aqui com você de novo. O Clóvis é uma pessoa ímpar, um amigo. E estar hoje aqui falando do livro é algo assim que nos deixa emocionadas, né? Eu estou muito emocionada. A minha trajetória, como eu já estive outras vezes aqui, vem lá atrás como doméstica, trabalhei como doméstica. Não é vergonha para ninguém, porém, eu sabia que eu podia mais. A gente sempre sabe que pode mais, e às vezes a gente não corre atrás do sonho. E foi através da educação que eu descobri o meu legado, eu descobri o meu sonho, que era de transformar vidas através da educação. E o convite da Bruna para esse livro, confesso que foi algo desafiador, porque você escrever ou colocar no papel a sua própria história, muitos podem achar que é fácil, mas não é. Porque são muitos detalhes que você tem que colocar ali para que também não ofenda outras pessoas, para que aquilo seja uma lição de vida e não ofensa às pessoas que te fizeram mal ou algo assim. Então foi muito desafiador, mas eu aprendi que escrever é libertador. Me libertou de muitos traumas, me libertou de
de coisas assim que eu achava impossível perdoar. E o perdão, gente, é libertador. E o livro me ensinou muito. Eu agradeço muito a Bruna por ela despertar em nós esse desejo de escrever. E eu já quero fazer mais, né? A primeira experiência? Minha primeira experiência como escritora. Muito bom. Perfeito, então, Lili. Fabiola, é a sua primeira experiência como escritora? É a primeira vez, nunca nem imaginei. Eu não posso nem dizer que é um sonho, porque eu não sonhava ter a capacidade e ter a honra de escrever um livro. É surreal essa oportunidade, mas é como a Lili falou, é realmente libertador. Você volta ali na linha do tempo da sua vida, você precisa refletir o que você passou e aprendeu para colocar dentro de um livro aquilo que motiva, não aquilo que traz dor, sofrimento. Sim. E a questão do perdão é muito importante, porque sem ter você mesmo superado, não tem como você transmitir positividade sobre a vida de ninguém. Então, é um autotratamento, é uma reflexão, é algo muito único. E foi realmente um presente da Bruna para todas nós poder participar desse momento. Que bom. E olha só, né? Vejam como é de fato inspirador, sem dúvida nenhuma. A gente está ouvindo coisas sobre perdão, sobre superação de saúde, uma série de coisas que realmente torna cada vez mais inspiradoras, assim como a Lili, né, Lili? Que também inspirou tanta gente aí através da educação, né? Sim, sim, a educação. Inclusive, hoje eu fiquei muito emocionada por conta de uma aluna que veio prestigiar e falou: você mudou a minha vida. E eu acho que nós, meros seres humanos, temos uma missão nessa vida. Se você veio ao mundo e não procura ajudar outras pessoas, qual o sentido de viver? Eu acho que cada uma de nós expressamos aqui no livro o que pode ajudar você ou ajudar outras pessoas a mudar. Talvez não a minha história, mas a história da Fabiola ou a história de qualquer outra escritora. A função é essa, é ajudar pessoas, é transformar vidas. E eu acho que essa é a nossa missão aqui na Terra. Que bom. Muito bom. E é isso. E nós, claro, que ficamos felizes, muito felizes de poder levar até vocês todas essas histórias e trazer essa inspiração. Então, você que ainda não adquiriu, procure adquirir aí o livro Superação em Evidência. São 18, né? Foram 18 autoras que estão aqui dividindo passagens de suas vidas, particularidades, mas levando a você a inspiração necessária. Por isso, é muito gratificante para nós do Entre Faces estarmos aqui com vocês hoje. Agradeço a confiança de vocês e que assim seja sempre. Que nós tenhamos muitas outras oportunidades de conversar com autoras, com escritoras, com toda essa galera, trazendo para a gente uma experiência única também para nós. Entre Faces hoje numa vibe totalmente diferente, fora do nosso estúdio, viemos aqui no lançamento de um livro muito legal chamado Superação em Evidência. E hoje então vamos falar de um mundo da literatura, um mundo novo para muita gente. Acredito até que tenhamos aqui pessoas que estão escrevendo pela primeira vez, enfim, vamos conhecer cada uma delas. Eu estou aqui com a Adriana Belitani. Correto? Não errei? Não. A gente falava aqui antes, se eu errar, vocês me corrijam. E também com a Adriana Gomes, ok? Então, muito bem, vamos falar a respeito do Superação em Evidência. Eu vou começar com você, Adriana Belitani. Por favor, você me diga, primeiro, apresente-se, eu quero conhecer. Quem é a Adriana Belitani? Adriana Belitani é uma advogada, trabalhista, previdenciarista e especialista em saúde mental do trabalhador. Muito bom. Saúde mental do trabalhador. Olha que coisa importante. Isso você retrata no livro ou você tem alguma outra coisa que é muito particular da sua vida? Retrato isso, né? A importância da saúde mental e retrato também a minha trajetória. Tudo que se passou em minha vida, eu retrato, né? As coisas mais importantes que me fizeram superar, eu retrato nesse livro. E tem como você contar um pouquinho disso sem dar spoiler? Tem sim. Tem a questão da mudança, que eu sou mineira, fui para São Paulo. Tem a questão do meu luto, eu fiquei viúva em 2018. Conto como é que eu superei o luto. Então, assim, é um pouquinho da minha história.
Ou seja, estamos falando de inspiração, correto? Quem Correto. for ler o livro, eu vou até mostrar aqui, estou com um deles aqui, é só um deles, você tem vários aqui, e aí você vai encontrar histórias de superação, de inspiração, é isso? Sim, com certeza. Histórias de mulheres que superaram e demonstram, inspiram a todas ou a todos que é possível. Agora me fala uma coisa, e essa ideia do coletivo, de fazer um livro de forma coletiva, como surgiu? Por que coletivo e não individual? Olha, eu acredito que o importante do coletivo são as conexões que a gente faz com as mulheres, com as autoras. Dia 25 agora, inclusive, foi dia do escritor, dia da escritora. Então, essa data e hoje o lançamento é muito especial. Então, é isso. No sozinho, você faz o seu lançamento, mas o coletivo é muito melhor. Esse gostinho de estar aqui, inclusive com você, com a Adriana Gomes, tem outro sabor. Que legal, muito bom. Agora, é uma experiência nova ou você já tinha alguma experiência na literatura? Na verdade, no último ano eu escrevi 10 livros em coautoria. É uma coisa que realmente me define hoje. A escrita é algo que eu nunca imaginei fazer. Sempre fui uma leitora ávida, mas com certeza hoje eu me realizo escrevendo. E além da inspiração que você passa no que você conta aqui, que outro conselho você dá para quem queira participar de um livro como esse? Olha, contar. Às vezes a gente acha que a nossa história não vai inspirar ninguém, que a nossa história não merece ser compartilhada, às vezes acha que não merece ser lida ou escrita, mas não. É acreditar na sua história, no que você tem a passar para outras pessoas e procurar a Bruna, que ela dá um jeitinho, você vai escrever. Muito bem, Adriana, obrigado. E agora, para o outro lado, nós vamos com a Adriana Gomes, que também vai nos contar exatamente tudo isso. Adriana, primeiramente, também peço a você que me apresente. Quem é a Adriana Gomes, sua trajetória? Conta um pouquinho para gente. Vamos lá. Adriana Gomes não era Gomes, era Rocha. A minha trajetória veio Gomes. Mas eu sou uma filha amada de Deus, sou mãe, sou esposa, sou vó, enfim, mãe de pet. Completo, né? E eu venho de uma trajetória onde eu comecei, né, a trabalhar em fast food. E depois disso eu fui caminhando, né, aprendendo, estudando, e eu falo muito disso aqui no livro, que o caminho, né, realmente é o estudo, é aprender, é se desenvolver. Então, eu vim estudando e fui trabalhar depois numa grande indústria aeronáutica, né, a Embraer. Lá eu continuei estudando, aprendendo muitas coisas. Depois de lá eu saí, fui para o varejo, fui aprender, né, essa valsa aqui fora, né, que é um pouco diferente da indústria. E assim eu fiquei durante 6 anos numa franquia, trabalhando nessa franquia, à frente dessa franquia. Sucesso, foi legal, mas chegou um momento que eu realmente queria transbordar de uma outra forma, porque ali na franquia eu já tinha algumas mentorias, eu já fazia algumas mentorias, né? Então, chegou um momento de eu parar um pouco com o varejo, com o comércio, né? Eu falei, agora eu vou transbordar. Aí eu abri a ACO, Desenvolvimento Empresarial, que auxilia pequenos empresários a organizarem os seus processos, focado principalmente em financeiro, que é a maior dificuldade, né? E é o principal pilar de uma empresa. E aí eu venho trabalhando com essas empresas e eu comecei a trabalhar também com o Sebrae. Então, lá no Sebrae, eu tive a oportunidade de aprender muito, né, a me desenvolver ainda mais. Já atendi hoje mais de 400 empresas do Sebrae. São várias histórias, né? Vários exemplos. E aí hoje eu estou nessa frente dessa consultoria e aprendendo, continuo cada dia mais aprendendo. Eu sempre digo o seguinte, o dia que nós entendermos que não temos mais nada a aprender, né? É porque a gente já pode morrer porque não tem mais o que fazer nessa terra, né? Então a gente precisa aprender a cada dia. Sim. E essa sua experiência é a que você traz para o livro, é a que você retrata no livro, ou tem alguma coisa específica que você trouxe para cá? Então, o livro, ele me fez voltar na infância, né? Então, quando a Bruna falou, olha, vamos contar um pouquinho antes disso tudo, né? E aí eu conto uma história ali de início, né? De criança. Eu nasci e vivi em 2 lares, então isso me deixou um pouco meio perdida, né? Quando criança. E aí eu conto um pouquinho como é que eu superei tudo isso e em que momento que eu fui entender o quanto isso era importante para a Adriana de hoje, né? E aí nesse livro eu conto também o Gomes, né? Como que eu adquiri o Gomes e outras
outras passagens aí. Mas, ó, importante, quem nunca escreveu, escreva, né? Porque lembra aquele ditado, né? Tem que escrever um livro, Plantar uma árvore e fazer um filho. tem que escrever um livro. Depois que eu terminei, eu falei, não, gente, todo mundo tem que escrever um livro. Porque escrever o livro, escrever a história da minha infância foi cura para mim. Quando eu terminei de escrever e eu fiz a última revisão, eu percebi que eu já tinha resolvido algumas coisas só escrevendo o livro. Sim, Foi maravilha. cura, maravilhoso, adorei. Muito bom, muito bem. Fico Obrigada. feliz com isso. E eu vou pedir então para Adriana Belintani. Um dia eu vou aprender, eu nunca mais vou errar. Eu Pensa o prometo. seguinte, estamos na Itália, estamos Ah. na casa italiana, meu nome é Belintani, eu sou de descendência italiana. Imagino que sim. Eu, apesar de não parecer, e meu nome não tem nada a ver, eu também, minha ascendência é italiana, toda a família da minha mãe e tal, enfim. Eu entendo bem essa coisa do sobrenome. Belintani, você vai Guarabá. Então, tá bom. Então, diz pra gente, qual é o seu conselho pra galera que está nos assistindo, para quem está entendendo esse novo universo, a possibilidade de escrever um livro em coparceria ou até mesmo sozinho? Você que já tem uma experiência maior, inclusive, o que você conta, o que você deixa de conselho? Comece com algumas linhas, algumas folhas. Quando você vê, você já escreveu um capítulo, um livro, vários livros. O importante é começar. É isso daí. Muito obrigado, Adriana. Alguma coisa a observar ainda? Adriana Gomes? Eu acho que é um pouco do que a minha colega falou. Comece. E começar, às vezes, é difícil. E uma outra coisa, às vezes a gente não acredita que tem o que falar. E tem, né? Tem, né? Tem uma história, todo mundo tem uma história. Então, começa mesmo. Já estou indo para o meu segundo agora. Vou escrever um agora mais para ajudar empresários mesmo, né? Vai se chamar Do Caos ao Lucro. Que legal. Né? Para o empresário buscar ali algo que possa ajudá-lo no crescimento mesmo. E eu acho que é isso mesmo, comece e procura a Bruna, né? Que ela vai te ajudar, porque nos momentos que eu me perdi, ela falava, não, Adriana, vem aqui, ó, vamos organizar suas ideias. Legal. Então ela foi, né, principal aí, foi primordial pra mim. Muito bem. Ok, Obrigada, então. viu? Muito obrigado. Obrigado às Adrianas. Agradeço muito pela confiança. Esse é o nosso programa Entre Faces. Nós vamos passar algumas imagens aqui do evento, você vai ver. E daqui a pouco eu volto com outras duas convidadas para falarmos do Superação em Evidência. Então vem com a gente. E agora eu estou com a Ingrid Schmidt e também com a Roberta Steveneve, que estão no livro. Eu vou pedir primeiro para que a Ingrid dê a honra da sua presença, nos contando. Conte-nos quem é Ingrid Schmidt, sua trajetória. Bom, eu sou Ingrid Schmidt, sou caiçara, nascida aqui no município de Caraguatatuba. Sou assistente social há 18 anos. Tenho a minha formação basicamente na área da saúde e recentemente eu estava trabalhando no AME, né, Caraguatatuba, e a história que eu trouxe de superação foi que no meio dessas mudanças, né, de vida, de transformação, mudanças profissionais, eu acabei recebendo a notícia de um câncer em 2024, no início do ano. E isso veio a transformar minha vida pessoal, minha vida profissional, porque eu comecei a ter mais empatia, né? Eu comecei a estar do outro lado. Ao invés de eu atender os pacientes, naquele momento eu era a paciente, né? Então eu comecei a enxergar a vida do outro lado. Do que a gente gosta de ouvir, do que a gente não gosta, o que muitas pessoas falam pra gente achando que tá trazendo um conforto e aquilo nos machuca profundamente, né? Então, assim, eu trouxe um pouquinho dessa história, né, de superação, porque graças a Deus o meu câncer, ele estava muito no início, então eu fui curada,
já na cirurgia. Passei por 18 sessões de radioterapia, mas assim, como prevenção, né? Nada muito invasivo. E hoje eu estou aqui podendo contar essa história para outras mulheres, podendo acolher de forma diferente pessoas que, né, descobrem um câncer, né? E que o câncer ele não é algo que te traz uma sentença de morte. Pelo contrário, ele pode transformar a sua vida por um lado positivo, né? Sabemos que muitas pessoas acabam, né, indo embora nesse processo, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E tudo tem seu tempo. Então é isso que eu venho trazer nesse livro. Bom, realmente mais uma história inspiradora, sem dúvida nenhuma. E com certeza você tem muitas delas aqui dentro. Eu agradeço, muito bom. Obrigado por dividir conosco isso tudo. Obrigada. Eu que agradeço. E ainda tenho agora aqui comigo também a Roberta Staveneve, que já não é novidade aqui no Entre Faces, porque ela foi a nossa segunda entrevistada quando nós começamos o programa. Muito obrigado, Roberta, mais uma vez por estar conosco. E agora também no livro Superação em Evidência. Conta pra gente essa nova faceta, ou não, da Roberta Staveneve. Boa noite, Clóvis. É um prazer estar com você mais uma vez e nesse momento tão especial e desafiador da minha vida. Então, é a primeira vez, tá? Então, tudo foi novidade para mim. Estou vivendo uma novidade. Foi desafiador, não foi fácil, porque eu escrevo, sou advogada, para quem me conhece já sabe, vou até, né, me apresentar para quem não me conhece, sou advogada, e também trabalho com registro de marcas e patentes. Então, escrever, para mim, é algo normal, corriqueiro, né? Petições todos os dias. Agora, quando eu recebi esse convite da Bruna para escrever e falar da minha história, realmente é muito desafiador. Quando você volta no seu passado, quando você vai pôr no papel, então você revive muitas coisas. E eu resolvi contar um pouquinho de cada fase da minha vida, as principais fases, os ciclos. Então eu falo de inícios e encerramentos de ciclos. Então, desde a infância, adolescência, casamento, filhos, maternidade, OAB, a minha chegada em Caraguá, numa nova cidade, porque eu sou de São Paulo, então há 5 anos eu estou aqui. Então, eu falo, no meu capítulo, eu falo sobre inícios e encerramentos de ciclos. E espero que a minha história venha inspirar muitas mulheres, homens também, que às vezes acabam se abalando, né? Olha, eu estou nessa mudança, numa transformação, pensam em desistir. Então, ali eu reforço a importância da fé também, né? Da fé e da superação de cada obstáculo, de cada fase. Então, é isso. Superar é um ato de fé. Então, que as histórias dessas mulheres venham inspirá-los, né, a prosseguir. É isso. Muito bem, muito bem. Então vejam só, não é à toa o nome no título do livro, né? Superação em Evidência. Realmente evidenciando cada uma dessas guerreiras, por que não dizer? Aliás, guerreiras é uma coisa tão corriqueira hoje em dia que já ficou meio fora de moda até falarmos. Mas sim, são exatamente pessoas que estão colocando as suas histórias à disposição de quem quer e precisa vencer cada vez mais. Então, muito obrigado a Ingrid, muito obrigado, Roberta. Com certeza, histórias inspiradoras. Nós vamos a mais algumas imagens que você confere aqui do nosso evento e daqui a pouco eu volto com outras 2 convidadas aqui no nosso Entre Faces.
estamos de volta com o programa Entre Faces aqui pela TV Litoral em Pauta e pelo portal Litoral em Pauta, com mais 2 participantes desse livro Superação em Evidência, um coletivo que traz justamente histórias inspiradoras que mostram superação e realmente trazendo pra gente muito mais do que se pode imaginar. Então eu estou com mais 2 das minhas convidadas aqui, que é no caso a Érica Bezerra e a Mirela Rafael. Ok? Acertei os nomes das duas? Sim. Então, às vezes eu dou umas viajadas aqui, mas agora acertei direitinho. E para saber disso, eu vou, se me permite, Érica, eu vou pedir primeiro para que você, então, Mirela, conte pra gente sua trajetória, quem é a Mirela, até o momento que você chega aqui e sua experiência através do livro. Sim, bom, sou psicóloga de formação e pedagoga também, né? Já há 25 anos de formada. Para mim, a experiência de ter escrito o livro foi maravilhosa, ao mesmo tempo dolorida em alguns momentos, porque revisitar a minha história, né? A minha trajetória foi vários sentimentos, né? O sentimento, às vezes, de dor, alegria. Tive momentos que eu tive que pausar essa escrita para poder, assim, reviver e voltar novamente a escrever. E aí você me diga uma coisa, é uma história que, logicamente, a gente está falando de superação e todo mundo que a gente está conversando e tal, até no evento mesmo, a gente entendeu que muitas das histórias são inspiradoras, né? Certo. E no seu particular, você acredita que possa inspirar, inclusive, as pessoas a entenderem melhor esse universo da escrita? Com certeza. Inclusive, eu trago algumas dicas no livro, né? A minha história trabalha principalmente em relação à força e resiliência, né? Conta toda a minha trajetória em relação a como eu cheguei como profissional, né? Hoje eu trabalho na área como orientação profissional de carreira, sou psicóloga. A psicologia, na verdade, me ajudou não só como profissional, mas a superar, né, todos esses obstáculos, esses conflitos que eu vivenciei. E aí, como disse, né, tem a questão algumas dicas, né, no capítulo, de como a pessoa enfrentar isso, como a pessoa refletir, né, como a pessoa conseguir, e dou algumas dicas práticas para a pessoa poder enfrentar isso. Excelente. Olha, não é fácil não. São dicas que com certeza valem ouro e a gente aproveita muito. E a experiência, valeu a pena? É legal? É a primeira experiência como escritora? Primeira experiência como escritora, espero que tenha outras, né? Foi uma experiência magnífica, essa oportunidade que a Bruna Vieira me deu. Eu sempre, na verdade, tive o sonho de escrever um livro, mas não imaginei que poderia ser agora. Mas nada é programado, né, na vida da gente. E, enfim, pretendo escrever um próximo livro, um livro solo, né? E é isso, vamos. Muito bom, parabéns, sucesso para você. Muito obrigada, viu? Obrigado. E agora então a Érica também que está conosco. Érica, a mesma coisa eu gostaria de saber de você, sua trajetória, em que momento você decidiu entrar para esse universo da literatura e vir para cá contar histórias de superação, ou a sua história de superação? Bem, primeiro, gratidão por esse momento, é uma honra, né, fazer parte, Mulheres, coautoria, o primeiro livro da minha vida, Superação e Evidências. Eu sou Érica Bezerra, filha amada de Deus, esposa do Alexander, sou filha de pais comerciante, nascida em São Paulo, e o que me fez chegar até o livro? Foi um convite inesperável, né? Eu já sempre tive a vontade de escrever um livro sozinha, como tenho, isso vai acontecer. E quando o destino me trouxe a Bruna, teve a oportunidade de me escrever uma história. Que superação! Eu tinha acabado de passar por um luto. Puxa, E isso tocou forte no meu coração. E o meu capítulo fala, seja feliz após o luto. Por quê? Muitas das vezes eu e você temos hábito de ouvir história que é difícil superar o luto. Eu acredito, mas eu acredito que eu poderia fazer diferente. Então eu determinei que em 6 meses eu estaria sendo mais feliz. E hoje eu sou grata por tudo que Deus fez, inclusive com a partida da minha mãe, eu aprendi a ressignificar. Eu aprendi a ser mais feliz e a respeitar o momento por Deus. Se Ele quis levá-la, quem era eu para dizer não? E a partir disso, passei por vários estágios. E agora, fez 3 anos que minha mãe faleceu. E o último aprendizado agora foi muito forte. Eu estava mencionando por uma das amigas, que assim, a gente fala assim, nossa, aniversário de morte. Eu falei, não, aniversário de morte, 3º ano? Não.
Dia 9 de julho, um dia especial. Aprendi mais uma coisa. É o dia que Deus quis que ela partisse. Então, cada dia 9 de julho, eu passei a entender, a respeitar, que é o dia que encerrou. Porque eu não sei o dia que eu vou, não sei o dia que cada um de nós podemos ir. E aí eu aprendi a viver, ser feliz com as memórias, com as lembranças, com as recordações. E esse momento você pode acessar a toda hora. Tá na sua vida. Então, assim, por que eu tenho que ser triste depois do luto? Por que depois que alguém partiu, que fez parte da minha vida, eu preciso ser feliz e, às vezes, deixar de viver o meu momento? Não, eu posso sim. Isso é honra. Você honrar quem você partiu. Porque se ela tivesse aqui, se alguém da sua família ou algum amigo, alguém que é especial para você partiu, se ela tivesse vendo agora, será que ela gostaria de ver triste ou feliz? É isso. Então, para mim, foi um grande aprendizado. Hoje aqui a coautoria é Seja Feliz Após o Luto, mas vai vir o livro completo, com mais histórias, com mais dinâmicas, porque eu aprendi na prática. Não mencionei, mas eu sou formada em coach há alguns anos. E assim, foi Deus. Eu fiz a formação, com uma semana Deus leva a minha mãe. Poxa. Então eu aprendi nas técnicas, ressignificar, trazer, mudar sentimentos. E é isso um pouco que eu falo aqui da minha história, honrando a minha mãe, que foi assim um divisor de águas na minha vida. E assim, é um legado. E eu acredito que eu posso ser feliz após o luto. E você também pode, todos podemos. Que precisamos é aceitar e ressignificar e aprender a viver com as memórias. E até mesmo se foi uma memória triste, você pode ressignificar isso e ter uma vida na Terra enquanto você tiver vida de felicidade. E é isso que eu acredito. Muito bem. Ok, Érica, muito obrigado. Aliás, eu agradeço a vocês duas, assim como agradeço a todas. Então por que não? Que bom, que legal. Olha, gente, é um prazer enorme quando a gente vê essa satisfação em vocês de dividir conosco essas experiências e trazer pra gente justamente essa questão da inspiração. Como é o caso da Mirella, como é o caso da Érica, que trazem pra gente, olha, vamos superar. A vida foi feita de desafios, os desafios virão dia após dia. E a gente está aqui para escolher vencê-los ou sucumbir. Tô errado? Sim, certíssimo. Então é isso. Se a gente tem a opção de escolher por vencer, bora pra cima, contando com essas mulheres fortíssimas dentro desse livro Superação em Evidência. Então, não perca a oportunidade, compre esse livro. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito, assim como eu estou. Gente, estamos encerrando mais um programa Entre Faces aqui pela TV Litoral em Pauta e pelo portal Litoral em Pauta, agradecendo mais uma vez a sua participação, a sua permissão de chegarmos até você. Convido-os a estar conosco sempre, porque estaremos sempre com você, com o apoio da Autoescola Objetivo, aqui em Caraguatatuba, a escola mais completa para você tirar sua CNH em todas as categorias, incluindo PCD. Maior frota, menor tempo para que você possa tirar sua CNH. Então não fique aí procurando, não. É lá na Autoescola Objetivo que você vai encontrar isso, ok? Estamos juntos. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado a todos vocês. Nos vemos em novas oportunidades. Tchau, tchau.